Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valderson Amaro Lima e essa é a disciplina Desenvolvimento Regional. Vou iniciar pela minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de 1,63 m, careca, barba e olhos pretos. Estou trajando neste momento uma camisa azul de manga longa, uma calça cinza e um tênis branco. Estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca, com pontos interligados em cinza, e do meu lado esquerdo, uma parede de fundo branco com as iniciais EAD, mudando realidades, na tonalidade verde. Ao lado direito do vídeo, você tem intérprete de Libras sinalizando, e este é o sinal que me representa na comunidade surda. Valdes. Vamos começar agora a nossa aula 1 da disciplina de Desenvolvimento Regional, onde nós temos como objetivo compreender um pouco desses conceitos, iniciais, conceitos introdutórios sobre desenvolvimento regional. Então, como nós mencionamos na apresentação da disciplina, a ideia é que você possa compreender um pouco a distinção entre desenvolvimento e crescimento e algumas nomenclaturas dentro do conceito de desenvolvimento regional, tá certo? Então, iniciamos pelo conceito de região. O que é região? Afinal, estamos falando de desenvolvimento regional, certo? Então, ela pode ser definida como uma subdivisão espacial, que pode ser definida com base em critérios físicos, econômicos, sociais ou políticos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, nas nossas regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, são regiões definidas a partir de critérios políticos, Agora, se nós pensarmos, por exemplo, que a Amazônia, ela transpassa a região Norte e ela abarca parte de estados do Nordeste e do Centro-Oeste, nós temos, então, uma divisão regional a partir de critérios físicos, que consideram o bioma, dentro desse conceito. Então, a definição de região, ela pode variar um pouco, a depender de qual critério está sendo adotado para poder fazer essa definição, tá ok? Mas nós temos também, dentro desse conceito, a ideia de região como um espaço dinâmico, resultado das interações entre os sistemas naturais e as atividades humanas, marcada por identidade cultural e histórica, dinâmicas econômicas particulares, relações de poder e desigualdades internas. Então, tudo isso são fatores, que que contribuem para a definição de região. Então, a região não é somente uma demarcação ali física de um território, Ela também traz consigo laços, a respeito da sua identidade cultural, a respeito de desigualdades internas, da forma como as atividades econômicas fluem dentro desse determinado território, tá? Então, tudo isso compõe aí o conceito de região, tá? Avançando dentro dessa ideia dos conceitos introdutórios, a gente fala um pouquinho sobre crescimento econômico. O que é o crescimento econômico? Ele refere-se, olha só, ao aumento da produção e do consumo de bens e serviços em um determinado período, geralmente medido pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. E é por isso, já adiantando, que a gente faz uma distinção entre crescimento e desenvolvimento. Porque, como você viu no conceito, o crescimento está atrelado a um crescimento do consumo, da produção, a um crescimento puramente econômico. Só que, ao termos um crescimento econômico, um crescimento atrelado à produção e ao consumo de bens e serviços, não necessariamente esse consumo está sendo feito de forma igualitária por todos os membros da nossa sociedade ou da comunidade que compõe aquela região. Tá? Então, a partir disso, a gente vem para o conceito de desenvolvimento regional como um conceito que engloba melhorias na qualidade de vida da população, incluindo acesso a serviços básicos
educação, saúde e oportunidades econômicas. Então, para falar de desenvolvimento, a gente precisa falar sobre um aspecto muito mais social, né, de inclusão das pessoas, de acesso a serviços, de participação na atividade econômica, tá? É diferente do critério puramente de consumo ou produção, atrelado ao conceito de crescimento, né? Então, fechando a diferença entre desenvolvimento e crescimento econômico, o crescimento ele vai se referir à expansão quantitativa da produção, né? Enquanto o desenvolvimento ele vai se referir à ampliação das liberdades substantivas do indivíduo. Então não adianta eu ter uma expansão quantitativa de produção se dentro dessa região, né, existem grupos sociais que não têm acesso a determinados produtos ou serviços e a partir disso nós temos então uma desigualdade, né, dentro da própria região. E aí a gente volta no conceito de região anteriormente mencionado, aonde dentro do conceito tem as desigualdades internas, certo? Então, as desigualdades internas, elas são frutos dessa disparidade, né, dessas assimetrias em relação a crescimento e desenvolvimento e o acesso ou não de determinados grupos a produtos e serviços, tá? Então, o desenvolvimento regional, né, para ser compreendido de fato como desenvolvimento, ele precisa ter, olha só, um processo circular e cumulativo. Quer dizer, é um processo onde, dentro daquele território definido como uma região, eu tenho um acúmulo, né? Um acúmulo não só de capital, né, atrelado à questão de produção, né, mas um acúmulo também de serviços, da oferta de serviços, do aprendizado, né, e da forma como esses serviços são acessados pela população daquela região, tá certo? Então, o desenvolvimento regional ele também é movido por efeitos de espalhamento. O que é isso, né? O que é o efeito de espalhamento? Se determinada atividade está sendo bem sucedida dentro daquela regionalidade, essa atividade ela consegue espalhar, né, as suas benesses, né, os benefícios da sua ação dentro do território, tá certo? Mas também por efeitos de polarização, tá? Então, assim como existe esse espalhamento, existe também a polarização, de você ter uma concentração e às vezes até uma oposição entre determinadas atividades que acabam contribuindo com essa desigualdade interna dentro da região, ok? Bom, uma forma dinâmica e transparente de a gente medir o desenvolvimento, né, é por meio dos indicadores. Então, os indicadores de desenvolvimento, eles são ferramentas essenciais para a avaliação do progresso econômico e social de uma região. Tá? Os indicadores de desenvolvimento eles têm evoluído desde medidas unicamente econômicas até abordagens multidimensionais. Por que isso? Porque se eu vou medir o desenvolvimento, se eu quero saber e comparar, né, se determinada região é mais desenvolvida do que outra, eu não posso me ater somente ao critério econômico. Eu preciso ter um olhar mais amplo, que nós chamamos aqui de multidimensional. Eu preciso olhar para outras direções. E aí é onde entra as questões do aspecto social, né, de escolaridade, de qualidade de vida, né, que são incluídos em determinados indicadores que a gente vai ver um pouquinho agora, tá? Então, um dos indicadores principais que é utilizado para medir o desenvolvimento é o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o IDH é um indicador composto, certo? Que mede o desenvolvimento humano em 3 dimensões principais: a longevidade, que é a expectativa de vida ao nascer, a educação, então a média de anos de estudo e anos esperados de escolaridade, e a renda, né, que está relacionado com o PIB per capita ajustado ao poder de compra. Então, veja bem, existe um critério econômico de renda, né? Mas atrelado a este critério, nós temos também escolaridade e longevidade, que são fatores que olham muito mais para a qualidade de vida das pessoas dentro daquela regionalidade.
Então, o IDH mais próximo de 1, né, ele é melhor. E aí a gente pode comparar as regiões a partir desse número, né? Quanto mais próximo de 1, melhor a região em relação à outra que não está tão avançada assim em determinados critérios dentro desse índice, e é por isso que é chamado índice composto, né? Porque ele abrange aí a parte econômica, mas também a parte de qualidade de vida. Um outro índice que é utilizado como indicador é o índice de Gini, né? Ele mede a desigualdade na distribuição de renda, tá? Então, dentro do zero, né, quanto mais próximo do zero, nós temos uma distribuição perfeitamente igualitária, e quanto mais próximo do 1, uma concentração extrema da renda. Então, ele é o oposto do IDH, tá? O IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. O índice de Gini, quanto mais próximo de 1, pior. Né? O ideal seria estar mais próximo do zero, porque mais próximo do 1, ele significa que existe uma concentração muito grande de renda, ou seja, existe muita desigualdade naquela região, tá? Então, valores elevados indicam que a riqueza está concentrada em uma pequena parcela da população, mesmo que o PIB regional seja alto, né? A gente vai já falar do PIB regional, então mesmo que o PIB regional ele seja elevado, se o índice de Gini está próximo do 1, quer dizer que existe uma concentração de renda muito elevada. Ou seja, não está havendo o espalhamento, que é o critério que a gente viu anteriormente dentro do conceito de desenvolvimento regional, que é esse espalhamento, na verdade, dos benefícios, né, das atividades dentro daquela região, tá? Falando um pouquinho, então, de um outro indicador, que é o PIB regional, né, que é o Produto Interno Bruto Regional, ele mede a riqueza gerada dentro de uma região específica, tá? Então, é muito comum nós termos o PIB do Estado, né, o PIB do país, né, do Brasil, e aí você compara os resultados do PIB de determinados estados, né, e do Brasil com outros países, mas o PIB regional, ele considera aí as diversas regiões, né, que podem ser caracterizadas a partir do conceito de região que nós vimos. Então, por exemplo, qual é o PIB da região norte, qual é o PIB da região nordeste, né? Qual é o PIB da Amazônia Legal, por exemplo, se formos considerar somente os estados e municípios que compõem a Amazônia Legal, tá? Então, ele pode ser utilizado para comparar desempenho econômico de diferentes localidades, tá? Entretanto, por si só, ele não reflete a distribuição da riqueza e o bem-estar da população. Por quê? Né? Porque justamente dentro desse conceito que é econômico do PIB, você pode ter ali uma grande concentração de renda que não está sendo evidenciada, né? Então o PIB está alto, mas só que esse PIB alto não significa necessariamente que todas as pessoas que compõem aquela região elas estão tendo acesso, né, aos mesmos serviços, aos mesmos produtos, à mesma qualidade de vida das outras pessoas, porque ele não mede essa disparidade, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula 1, que tinha o objetivo aí de trazer alguns desses conceitos iniciais para você, e eu te vejo no nosso próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades.